Era você, Nilda. Muito obrigada. Mas que vontade eu tinha de entrevistar você. Agora, eu sempre achava meio difícil, porque você deixou. Quando deixou o rádio, deixou completamente mesmo. E você ainda canta, Nilda? Um casamento, canto em seresta, um chá beneficente. Sempre estou cantando. Nunca paro de cantar. E Juarez, até que diz? Ele é o primeiro a me mandar cantar. É assim que vê. Ele gosta muito. Você é fã de Onilda Figueiredo? Eu acho que sim. Onilda, eu vou fazer uma ficha de identidade aqui, tá certo? Nome de solteira, como era? Onilda Macedo de Figueiredo. Onilda Macedo de Figueiredo. E nome dos pais? Arnaldo Augusto de Figueiredo e Otacilda Macedo Figueiredo. Você sabe que eu adorava seu pai? Quem não adorava, né? Puxa vida, como eu adorava seu pai. E eu queria até aproveitar e fazer um esclarecimento, aproveitando assim que a gente está conversando, não só entre nós dois, mas assim com os telespectadores, para assim fazer um esclarecimento, porque muitas pessoas ainda hoje me perguntam se ele morreu porque estavam me ouvindo cantar quando ele deu o último agudo de granada. Nada disso. Não foi assim. Ele tinha tido já 3 infartos. E o último, né, que foi justamente o último da morte, que causou a morte, ele tinha acabado de assistir meu programa. Eu tinha cantado no programa Castelão. Ele tinha já terminado. Você faz o show. Eu já estava em casa e tudo, na minha casa, e ele na casa dele, daqui a pouco ele começou a sentir mal. Porque tem pessoas que falam que ele estava lá na televisão e caiu outro, não, absolutamente. Olha, eu quero pedir também, encarecidamente, que é até uma caridade que me fazem, e não tocar nesse assunto, e não falar nisso, porque não foi. Realmente não houve nada disso, não. Ele morreu na sua casa, na sua cama, e tudo mais, sem problema nenhum, sem ser motivado porque o Nilda cantou. Imagina. Agora, eu adorava teu pai. Eu gostava. Maravilha, ele também gostava muito de você. Que coisa, ele gostava muito de mim. Muito. E ele me dizia, menino, eu gosto muito de você, viu? Eu gosto também muito do senhor. A recíproca é verdadeira. Mas, Nilda, vamos continuar com a ficha. Local de nascimento. João Pessoa, no Paraíba. Você é paraibana, né? É da terra da minha mulher. É gente boa. Você é Paraíba. Então você veio para o Recife quando? Quando eu era muito pequena, eu tinha uns 6 anos. Eu me criei aqui, estudei, me criei, casei. E você, quando chegou a pessoa, foi morar em que bairro aqui, Nilda? Aqui vim para Olinda, até hoje. Olindense até hoje. Passei tempo fora daqui, mas morei sempre aqui em Olinda. Estudou aonde? Na Academia Santa Gertrudes. Ali quase todo mundo estudou na Santa Gertrudes. Santa Gertrudes. Suas filhas também estudaram na Santa Gertrudes? Minhas filhas estudaram e posteriormente passaram para o Contato. O filho estudou na Escola Pica-Pau, Colégio Lipe, e posteriormente Contato. Agora, Estado Civil, casado com Juarez Farias Martins. Farias, eu não me lembrava do Farias. Eu não me lembrava do Farias. O Martins eu me lembrava. Agora, então, nome de casada. Agora. Onilda de Figueiredo Martins. Pegou o Martins de Juarez. Quando você casou, ele era tenente ou era capitão? Tenente. Ele era primeiro tenente. Me lembro dele, primeiro tenente. Aí ele chegava lá, cara séria, dura, vixe, mas esse cara casou, perdemos a cantora Onilda Figueiredo. Era uma cara que, sem brincadeira. Não era cara de muito pouca brincadeira, mas depois a gente soube
com uma convivência que era uma pessoa extraordinária. Graças a Deus. Graças a Deus que estava uma coisa muito boa reservada para mim. Só, você viu? Deixa eu estar aqui, antes de começar o programa, ele estava dizendo, mas você não envelhece não, só a gente vai ficando velho e você não vai. Aí ele falou dali, bem tratada, eu trato bem, é isso aí. Agora, você tem uma atividade, ou teve uma atividade muito grande em Laios, não foi? Temos. Ele já foi presidente do Laios Clube de Olinda, vice-governador, e nós continuamos no Laios. Agora ele é secretário da atual presidência, diretoria. Qual é o clube de Olinda? Lions Clube de Olinda Centro. Centro? Isso aí. Mas você tem uma atividade muito grande. Temos. Sempre, né? Temos. Aliás, eu com umas dois encontros que você cantou num. Sempre. Isso não pode falar, não. É uma caixa. Aliás, você cantou um fado. Você cantou um fado. Foi Deus, parece. Foi Deus. Foi Deus, eu canto tanto fado. Mas parece que foi Deus, você cantou lá, foi Deus. Bom, Onira, como é que você, desde a Paraíba, pequenininha e tudo mais, e como é que aconteceu o rádio na sua vida? Foi interessante, porque eu tinha umas amigas que eram filhas de Sabino Pinho. O Nilson Sabino Pinho. Luiz Sabino Pinho. O dono da farmácia, né? Então, eu tinha muita amizade com elas, gostava muito de brincar e tudo, e cantava. Eu tinha, 10 anos naquela época, a gente brincava, cantava e tudo, e seu Sabino gostava muito da minha voz. Então, ele tinha um programa, ele patrocinava um programa no programa do Castelão, dentro do programa do Castelão. Variedades Fernando Castelão. Era Rádio Clube? Rádio Clube, então. Então, eles queriam crianças, umas 3 crianças para cantar no programa, que era patrocínio de Dente Fácil, Pão Maravilhoso, Farroz, Farinha das do Sabino Pinho. Então, eles queriam 3 crianças. Já tinha Paulo Molém e Neide Maria. Puxa. Então, Castelão foi atrás de mim, né? Atrás de outra criança. Sabino disse, não, tem uma menina que canta muito bem, tudo, então... Ele foi lá, queria me ouvir, mas sem se dar a conhecer, né? Eu cantei descontraídamente, que eu nunca fui inibida, eu era de pequenininha que cantava. Então, cantei, mas sem saber que ele era de rádio, que ia cantar em rádio. Ele me convidou. Então, eu digo, olha, só falando com meu pai, porque eu não posso decidir nada, né? Eu só tinha 10 anos também. Então, ele falou com o papai. Papai, a princípio, não queria. Mas então, religiosamente, até morrer, ele me acompanhou. Sempre. Me acompanhou. Primeiro na Rádio Clube, então o Castelão depois foi para a Rádio Jornal do Comércio e eu junto. Porque eu só cantava no programa dele, programa infantil. Era sábado à tarde. 3 cantores extraordinários. Paulo Molém, Onilda Figueiredo e Neide Maria. 3 vozes lindas. Aí tinha o trio Iraquitã, era Iraquitã, se não me engano. Não, o Irapuru. Eram 3 crianças que tocavam piano, era Miriam Chiarline, o menino, que era Luiz Marques, tocava violino. E a outra, violoncelo, que é Marisa Johnson, continua na Sinfônica. Continua na Sinfônica. Continua na orquestra da universidade. Então, aí tinha também Maria Cassimiro, uma menina que declamava tudo. Então, eu me lembro de Maria Cassimiro, declamava, poesia linda, me lembro. Então, fiquei cantando só no programa Castelão. Depois de mais velho e tudo, aí teve contrato, essas coisas todas, assinar contrato, essas coisas todas. E depois, aí apareceu o convite para gravar, né? Gravar. Quer chegar? Quer que eu vá? Não corre não, porque sua vida é o degrau por degrau. Você vai chegar. Nilda, eu já alcancei você no Rádio Jornal do Comércio, você já contratada pelo Rádio Jornal do Comércio, participando de todos os programas, inclusive eu vi programas, tudo mais, participava Nilda, Maria e tudo mais. Como é que foi? Olha, você do Rádio Jornal do Comércio, e de repente você aparece nacionalmente pelas mãos de Nelson Ferreira, que era um homem vinculado toda a vida à Rádio Clube Pernambuco. Como é que se deu isso, né? Porque houve um tempo que neste país só se ouvia uma música, chamava-se Nunca Jamais.
gravação da Onilda Figueiredo em selo Mucambo, não é isso? Era. Me lembro, selo branco, Ainda tem. gravação de 78. Você tem? Tenho. Você tem essa gravação? Porque a fábrica foi assim, quase destruída, não sei se foi totalmente destruída, mas eu tenho disco, e meu sobrinho Alexandre, que está aqui no estúdio, que é como se fosse um empresário meu, esse aí vai perpetuar meu nome, vai. Vai, porque tudo ele dá o maior valor. Então, a minha carreira artística e tudo, e ele inclusive gravou numa fita, não sabe? Tirou do disco, gravou, passou pra fita, porque o disco, né, fica... Mas você falou, meu sobrinho é filho de quem? Odaci. Filho de Odaci. Aquela minha irmã bem alta. E ele é bastante alto. Ele é bonito, ele canta também muito bem e tudo. Mas, como eu ia dizendo, foi o seguinte, eu fui convidada pelos Rosenblitz para gravar na Mucambo. E Nelson Ferreira era o diretor artístico de lá. Inclusive, ele fez as versões, acredito que de umas 3 músicas que eu gravei, porque primeiro foi Nunca Jamais. A primeira gravação sua foi Nunca Jamais? Nunca Jamais, que era de Lalo Guerreiro e versão dele. Agora, a face B é a face A, que naquela época era 78. 78 rotações, uma música de um lado, uma música de outro. E na face B tem Desespero, que é de Ângelo e Ervolino, um paulista que na ocasião morava aqui, tudo eu gravei. E agora, depois eles acharam que o disco fez sucesso, graças a Deus, então eles resolveram fazer um play. Onilda, paremos nesse primeiro LP. A música do lado B é muito bonita também, né? Muito bonita, mas ela foi sufocada pelo Nunca Jamais, não é isso? Talvez se aquela face, aquela música, tivesse sido gravada no outro disco, ela talvez estourasse também, porque é muito bonita a música, muito bonita. Mas ela foi sufocada. Nunca Jamais ele levou a que parte do Brasil? Olha, o papai nunca quis ir para o sul. Eu recebi vários convites e tudo, mas eu não fui ao sul. Eu fui somente até a Bahia. Me diga uma coisa, tem uma história de um placar nacional no programa Serra de Alencar, e parece que toda semana, eu vi falar isso, uma vez que eu estive no Rio, nesta época mais ou menos. Toda semana eu estava lá no primeiro lugar, Nunca Jamais, e Onilda Figueiredo, a intérprete, não aparecia. Então, ele botava, o Serra de Alencar botava uma pessoa de lá, uma cantora de lá, que eu não me lembro quem era, para representar o Onilda Figueiredo no Nunca Jamais, que já se prolongava 4 ou 5 meses em primeiro lugar no placar musical dele, de César de Alencar. César de Alencar, que era o grande programa da Rádio Nacional. Quer dizer, você nunca chegou ao Rio de Janeiro? Não, eu cheguei depois, né? Sim, no Nunca Jamais. Posso chegar lá? Posso falar? Agora vamos pelo legal, isso aí. No Nunca Jamais. Seguinte, eu gravei, pronto, fez muito sucesso, tudo, eu fiquei muito conhecida no Sul e no Norte, porque o disco esteve, assim, em primeiro lugar em todas as paradas de sucesso, nas emissoras de rádio, acho que de todo o Brasil. Eu tenho até um álbum com vários recortes de jornais, revistas, tudo, que papai colecionava. Mas papai não quis ir para o Sul, ficamos só por aqui, Alagoas, Sergipe, Ceará, Rio Grande do Norte, só por aqui, Nordeste, né? Mas depois, quando eu casei, que eu deixei de cantar, eu mesma, outro esclarecimento que eu quero dar, que todo mundo pensa que meu marido é um bicho papão e não quer que eu cante. Ao contrário, eu tenho até vezes que eu me recuso a cantar em algum lugar, ele quer que eu cante e eu não quero. Por quê? Mas olha, o boato circulou muito que o Onilda tinha deixado de cantar porque o marido não quis. Quem quis fui eu. Porque eu quis casar, eu não quis assim ficar esperando muito tempo para que nascesse um filho logo. Eu quis logo encomendar. Eu acho que a finalidade do casamento é essa. Crescer e multiplicar, né? É isso. Então, eu nunca gostei assim porque eu não quero, não, quero logo. Aí eu acho o seguinte, não se casa bem a gente ter um filho e estar na televisão, no rádio e tudo, é uma vida muito corrida, muito sacrificada. E eu acho que a minha filha merecia que eu me dedicasse inteiramente a ela. Aí eu preferi me dedicar à minha casa, meu marido, depois minha filha, pronto. Sabe, agora, quando inaugurou a televisão,
Porque eu casei em 59, não tinha Não tinha televisão. televisão. Acredito que foi em 61, né? 60. Aí Castelão foi atrás de mim, que eu ficava dando só em Você Faz o Show. É. Então, a princípio a gente ficou assim e tudo, mas aí minha mãe ficava lá com ela e eu fiquei cantando só em Você Faz o Show. Mas depois, assim, mais ou menos, que eu estava há um ano mais ou menos no programa, aí Juarez foi transferido para o Rio para fazer um curso de defesa antiaérea, sabe? Porque ele do Exército e tudo foi convidado, ele é artilheiro, e foi convidado a fazer um curso de defesa antiaérea sei como é o nome do lugar, lá no Rio. Resende. Não é Resende, não. Não. Peraí, Diz aí, Juarez, não foi? Realengo. Pronto, nós fomos para o Rio. Chegamos no Rio, não sei como, descobriram que eu estava lá. Aí chegou. Aí veio o convite para fazer uma nova gravação. Aí foi pela Copacabana Disco. Aí eu gravei um compacto duplo, aí sim, cantei na TV Rio, cantei na Tupi, cantei na TV Rio, na Tupi TV Excelsior. E na Excelsior. E depois ele foi transferido para São Paulo e lá eu cantei também na Excelsior de São Paulo, na Tupi. Na Record. Foi. Pronto. Aí fiz lá minha caetituagem, tudo lá. Não, mas quer saber de uma coisa? Eu não vou. Eu vou cantar mesmo em casamento. Nas festas que eu quero. Ai, eu ficava, minha gente, olha, eu ficava arrasada por causa da menina que estava no horário de comer. Essas coisas, ela já tem 4 anos, né? Mas quantos filhos você tem? Tenho 3. Nomes? Tereza Cristina Figueiredo Martins. É a primeira. É a primeira, que é comunicóloga. Comunicóloga e professora de inglês, e se não me engano, ela foi sua aluna. Foi aluna lá na universidade. A outra, Silvia Renata, de Figueiredo Martins, estudante veterinária. Está com quantos anos? Está com 20. Estudante veterinária. E André Luiz, que estuda no Contato, que está pretendendo fazer este ano vestibular para engenharia de pesca. Estou com os filhos já grandes. Continuam cantando em casamento. Casamento, batizado. Assim. Dá vontade. Agora, o tipo da coisa que é bom em fazer quando está com vontade, né? É isso mesmo, cantar. Porque o grande sacrifício esse. É aquele negócio do palhaço, tem que rir quando a vontade dele é chorar e tudo mais. O cantor, às vezes, com a dor de dente desgraçada, tem que cantar e às vezes até fazer um riso e tudo mais. É dura a vida, é muito dura a vida do artista, é muito dura. Agora, Nilda, você não foi contratada mesmo pela televisão, não, né? Teve jornal comercial. Era contratada só do programa do Castelão. Quer dizer, você nunca fazia Noite Black Tie, por exemplo? Não, Noite Black Tie não. Fazia só o programa dele. Castelão. Não, aliás, eu não tinha nem contrato só com o programa dele, era com o patrocinador. Você foi patrocinada dentro do programa. Eu tinha patrocinador, eu cantava aquele tempo, né? Agora tinha outro programa que era Turbilhão, tinha outro, se não me engano, Night Club. Night Club. Era tudo Night Club. Pronto, então eu ficava cantando só assim, sabe? Aonde tivesse o patrocínio, você estava lá. O patrocínio. É isso aí. Um patrocínio. Eu acho que você foi a única cantora que ia se apresentar na televisão com um patrocínio exclusivo. Eu acho que foi. Eu não me lembro de outra. Daqui. Quer dizer, eu me lembro de Lolita Rodrigues, que fazia programa de Castelão, e na segunda-feira tinha um patrocínio dela, onde ela cantava e tudo mais. Partia de fora. Mas artista daqui, eu não me lembro de outra que tinha cantado em vários programas, mas sempre com patrocínio exclusivo, fixo. Não me lembro, não. Agora, como é que você conheceu o Juarez, né? Ele do Exército, você de rádio. Como é que foi? Foi fazer um show no quartel? Como é que foi? Não, olha, eu morava bem pertinho. Na mesma quadra, em Olinda, na mesma quadra. E eu assisti a missa lá no quartel. E tinha um cineminha também. Aí ele chegou, ele e mais dois aspirantes chegaram da AMAN e até disseram, olha, chegaram uns aspirantes, tem um aspirante que é muito sisudo, uma pessoa tão boa, e tudo, eu olhei e disse, assim, mas que ele não tem cara de um casado, Deus me livre. Porque era um bigodão, ele era muito sério, muito sisudo. Tinha cara de um casado. Cara de um casado. Mas aí, ia lá no cinema, aí fiz amizade com ele, ele frequentava muito minha casa.
E papai gostava muito dele. Mas aí já namorando ou como amigo e tal? Não, como amigo. Como Ele tinha amigo? namorada dele no Rio. Amiga com más intenções. Amigo mal intencionado. Namorada dele no Rio. Tinha namorada dele no Rio? Tinha namorada no Rio, tinha. Ai, É. Aí Bicho sabia. nós ficamos agora, o noivado aqui foi interessante, o namoro foi muito interessante. Você lembra da minha prima Eimar, não é? Como não? Você lembra? Me lembro. Pois Eimar, nós tínhamos argola, brinco de argola. Era até fantasia, mas era exatamente igual uma aliança de ouro. Então, a gente, uma vez lá em casa, conversando tudo, aí eu disse assim, eu vou botar essa aliança no dedo de vocês, faz de conta que vocês estão noivos. E tinha um programa, nesse dia tinha um programa na Rádio Jornal que eu tinha que cantar e tudo. E eu não queria. Foi embora, cantou com a aliança. Cantei com a aliança. Aí ele disse, agora a gente tem que ficar namorando porque a gente tem que dar uma satisfação. Sabido. Menino sabido. Aí sabido. pronto, ficamos namorando. Bom, se der certo, depois a gente noiva. Aí eu tenho que também falar para o comandante, porque não sei o que, porque ele ia dar ordem unida e com aquela aliança bem grossa no dedo, argola. Dia 15 deste mês. Homem, é uma coisa séria. É uma coisa séria. Pediu, né, o papai, pronto, o papai consentiu, namorando, né, aí, pronto, foi tudo. Com 15 dias. Você lembra a data do seu casamento? Meu casamento, data? 19 de dezembro, e vai ser o casamento da minha filha, se Deus quiser. Vai ser. Mesma data? Na mesma data, quando fizer 30 anos de casada. Que coisa! Foi marcado e assim, marcado. Se Deus quiser. E qual foi a igreja que você casou? Santo Antônio, Monsenhor Severino Nogueira. Ali no centro do município. E nós queríamos, inclusive, fazer assim, o casamento dela lá, mas não é mais possível na igreja de Santo Antônio, nem eu fiz o casamento. E os pais do noivo também, nesse dia, vão completar 30 anos de casado. Nós casamos às 4h30 da tarde e eles às 5h30. Que coisa! Vai ser bacana? Vai ser muito bacana, vai ser lindo. Vai ser lindo. Se Deus quiser. Ele já está vivo. Agora vai ser na igreja de Santo Antônio? Não pode mais, não se faz mais casamento lá. Faz não? Na igreja do Espinheiro, se Deus quiser. Mas... Terça-feira, 19 de dezembro. Para manter a tradição. Ó, Nilda, olha, eu quero lhe agradecer muito, mas muito mesmo, você ter vindo aqui. Para mim foi um prazer tremendo, porque além de eu ter muita vontade de entrevistar, de conversar com você, para relembrar certas coisas, e saber de certos fatos que eu desconhecia completamente. Quero agradecer também a Juarez, porque eu devia ter ido na sua casa lhe convidar, mas tinha muito trabalho, usei o telefone mesmo para o convite, e foi ele que atendeu. Um prazer muito grande. Agora vamos aqui. Um aperto de mão agora. Não quero de braço. Um aperto de mão do programa é esse aqui. Muito obrigado. Felicidades para você. Obrigada a você. Para sua filha, para você e suas filhas também, para seus filhos também. Obrigada. E um abraço bem carinhoso para todos os telespectadores que nos assistem agora. Bem sobre 54 de Recife, emissora da Universidade Federal de Pernambuco, Marquinhos Moura, Beto Midi, Rio e Superfé, neste sábado às 8 da noite em Vídeo Som. Veja agora Jornal Visual.